Olá, meu nome é Otávio Moreira e hoje eu vim aqui para te falar um pouco sobre o meu processo criativo. Vou te mostrar através de exemplos como um insight, uma ideia bruta acaba se tornando um vídeo, acaba se tornando um card, acaba se tornando um texto. Então vamos embora. O psicólogo Levi Vygotsky, ele fala que a sua imaginação ela não vem do nada. Ela é construída a partir das suas experiências, das suas relações, do seu convívio, da cultura e das nossas referências. Eu, majoritariamente, produzo sobre esportes. Eu gosto de esportes a minha vida inteira, mas produzir sobre, falar sobre, começou a se intensificar no ensino médio, através de lives em projetos escolares, posteriormente a partir de um programa de rádio que eu fiz, e hoje, pelo que faço para a internet, eu falo majoritariamente sobre esportes. Já escrevi sobre muitos esportes, mas hoje, principalmente, sobre futebol e mais ocasionalmente, quando tenho tempo, sobre futebol americano. E eu faço isso porque gosto, porque vejo potencial de se tornar algo mais concreto e recompensador no futuro, mas também porque muito das minhas experiências, dos meus ciclos de amizades, das oportunidades que tive, dos primeiros trabalhos que tive, vieram através do meu jeito de falar sobre esportes. Os programas que assisto, as pessoas que sigo, as pessoas que admiro, a maior parte do meu ciclo de amizade, tudo veio através do meu gosto e das minhas expressões sobre esporte, especialmente sobre futebol. E acaba que isso impacta, ao meu ver, positivamente no que eu produzo, porque apesar de me julgar capaz de produzir sobre muitos temas, falar ou escrever sobre esporte acaba sendo o que eu mais gosto de fazer. Então, através do pensamento de Vygotsky, entende-se por que eu produzo mais sobre esporte. Porque o meu ciclo social tem muito de esporte. Porque eu cresci assistindo muito e ouvindo muito. Então, era muito provável que hoje, como eu faço, eu produzisse sobre esporte. Porque o meu ciclo social praticamente me direcionou a isso. Mas agora vamos a exemplos mais práticos. Após uma ideia, o meu processo criativo ele não se inicia a partir do momento em que eu começo a escrever ou que eu aperto para gravar. Algo que eu faço quase que religiosamente antes de produzir é ir até as minhas referências para estar o mais atualizado possível. Por exemplo, quando eu vou produzir um vídeo sobre um treinador que corre um risco muito grande de demissão, eu sempre atualizo e carrego as páginas algumas vezes para que não corra risco de eu fazer o vídeo ou de eu escrever o texto e assim que eu publicar, o texto envelhecer porque o treinador foi demitido. Então eu estou sempre atualizando para estar o mais atualizado possível. Geralmente eu busco a ESPN, geralmente eu busco o GE, geralmente eu busco a TNT, se é para futebol. No futebol americano, que é um exemplo que eu vou citar mais detalhadamente, eu busco outras referências. Geralmente eu estou repercutindo algo que acontece na semana ou na rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas para usar um exemplo mais detalhado, eu vou usar uma ideia que eu venho trabalhando nessas últimas semanas. Recentemente estive trabalhando numa ideia que tive de desenvolver cards de jogadores de futebol americano que contessem a minha avaliação sobre eles. O que eu gosto, o que eu desgosto, o que é bom no jogo dele, o que é ruim no jogo dele, atributos físicos que importam muito para o esporte, como altura, peso, envergadura, mas que principalmente contivessem minha opinião sobre o jogador. Eu tive essa ideia de fazer cards personalizados dos jogadores a partir de referências como Rafael Martins e o portal On The Clock, que fazem trabalhos similares e que eu me inspirei para fazer a minha versão. Tendo definido essa ideia, o primeiro passo para desenvolver os cards era escolher os jogadores. Eu acabei escolhendo 3 jogadores. A partir disso, começa o trabalho de pesquisa. Li algo parecido como uma biografia, por exemplo, na Wikipedia, só para ter acesso às informações básicas, como as que eu falei, altura, peso, a trajetória dele, muitas vezes se ele tem problema extracampo ou não, muitas vezes se ele tem problema familiar ou não, e posteriormente buscando em outros portais históricos de lesões e da personalidade do jogador. Tendo feito essa pesquisa inicial, vem o mais importante, que é de fato assistir o jogador para criar uma opinião própria. E ao assisti-lo jogar, anotar o que eu gosto no jogo dele, anotar o que eu desgosto no jogo dele, anotar como uma possível lesão impacta no jogo dele, e aos poucos ir elaborando um único parágrafo para que este parágrafo esteja dentro do card, que é o produto final. Tendo anotado as valências e defeitos, o que eu gosto e o que eu não gosto, vide a minha dificuldade no design, eu recorri a uma inteligência artificial, o ChatGPT, pedindo que ele me ajudasse com o design. E junto com ele fui dando o acabamento na ideia, fui dando o acabamento
no card até que chegasse no resultado final que me agradasse. Esse insight, como eu falei, ele surgiu a partir das minhas referências. Para essa produção em específico, Rafão Martins e On The Clock, mas para outras posições, uso algumas outras que eu já citei anteriormente, como GE, a TNT, a ESPN. E essas referências, assim como as minhas emoções, assim como as minhas experiências, assim como as minhas relações, acabam formando o meu material para a imaginação, que também é um conceito abordado e trabalhado por Vygotsky. Eu obviamente levo muito em consideração o que eles fazem e o que eles produzem, mas o pilar fundamental da minha produção é o que eu acho e é o que eu sinto sobre cada acontecimento que eu comento. A maior parte dos meus conteúdos são opinativos. Logo, eu estou sempre tentando passar as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas impressões acerca de um acontecimento. E essas emoções também são parte do meu material para a imaginação. Até conversa com amigos em grupos de WhatsApp acabam virando pauta para mim. Obviamente, eu pego elas, suavizo elas e adequo elas para dentro das plataformas. E quando esses insights vêm através da minha rede de modo padrão, eu geralmente anoto eles, seja no meu bloco de notas do celular, seja até mesmo dentro de uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, mas eu sempre anoto ela. E anoto ela para que nos próximos dias eu vá trabalhando ela, mastigando ela, até que ela esteja num ponto em que eu gosto. Um exemplo disso, o Plantão Paraibado. É um quadro que eu produzo para as minhas redes sociais falando sobre times paraibanos. A ideia inicial era produzir vídeos sobre os times paraibanos. Eu poderia produzir sobre todos os times paraibanos? Talvez. Isso valeria a pena e seria recompensador para mim? Pouco provável. Então, através da minha rede de controle executivo, eu filtrei a ideia, eu planejei a ideia até que ele estivesse bom o suficiente na minha visão. Acabou que pela filtragem eu escolhi falar sobre o Serra Branca, sobre o Souza, sobre o Botafogo, sobre o Campinense e sobre os três, os principais times daqui. Os times com que eu poderia falar com mais propriedade e sem dúvida os times que me dariam mais retorno. E ao postar, o retorno veio praticamente de imediato. Então foi extremamente positivo para mim, porque não apenas aumentou o meu número de seguidores, mas o plantão mudou o meu público de lugar, praticamente. A maior parte do meu público era da cidade em que eu fui criado, onde eu cresci, Assunção, mas através do plantão, o meu público mudou para outras cidades. Campinas se tornou a cidade de maior público e o Juncos se tornou a segunda cidade com mais público nas minhas redes sociais. Então, o plantão veio através de conversas com amigos, e ele foi filtrado, foi planejado até que estivesse da maneira que eu gosto, como um vídeo pós-jogo de cada um dos 5 principais times paraibanos. E ao estar produzindo, eu acabo entrando no estado de flow, que é uma teoria defendida pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que defende que dentro desse processo de criatividade você fica completamente imerso naquilo que você está fazendo. E é de fato o que acontece comigo. Produzir nem sempre é gratificante, nem sempre é recompensador, muitas vezes é mais frustrante do que qualquer outra coisa. Ainda assim, sempre que eu estou escrevendo, sempre que eu estou gravando, eu fico completamente imerso porque eu estou falando sobre algo que eu gosto. E como eu já expliquei durante todo esse vídeo, o processo acaba sendo o reflexo de tudo aquilo que me cerca. Então é isso, finalizo por aqui, um abraço e nos vemos em breve.